dia, minha audiência querida, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui mais uma vez. Estamos aqui juntas para falar do amor de Deus para o seu coração e falar uma palavra que vai mover Deus na sua vida. Fique observando a palavra para você colocar em prática. O Senhor diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Está escrito no livro de Mateus 7, versículo 7. O que essa palavra quer falar ao seu coração? Ela quer dizer que se você se entregar de fato ao Senhor Jesus e buscá-lo em espírito e em verdade, você vai encontrar a presença dele. Amém. E quando você for pedir a ele alguma coisa, ele vai te dar, ele vai te responder fazendo aquilo que você quer. Por quê? Houve antes disso uma entrega da sua parte. Quando ele fala: buscar-me-eis e encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Amém. Então, se você buscá-lo de todo o coração, certamente contará com a presença dele. E ele imediatamente vai ouvir o seu pedido, a sua oração. Amém. Porque ele é com os humildes de coração. Jesus é com os contritos de espírito. Então, meu amado, se entregue a Deus em espírito e em verdade. Amém. Para que a sua vida alcance de Deus a resposta que você tanto precisa. E só Ele pode te dar essa resposta. Amém. Só o Senhor Jesus pode mudar a sua vida, te dar uma nova chance. Ele, quando você se entrega, Ele esquece do teu passado. Aquilo que você fez, que não o agradou, vai ficar para trás. Fica tudo para o passado. Ele não vai se lembrar mais daquilo que você fez, que o desagradou. Amém. Então, a partir de agora, busque, peça, e o Senhor vai vir te responder. Amém. Acredite e ponha em prática. A presença de Deus é certa se você colocar em prática a busca em espírito e em verdade. Amém. E eu também, tirei também um versículo assim, bem forte, que fala da seguinte forma para vocês: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, né? Gálatas 3:26. O que significa isso? Que outrora, quando nós pensávamos que éramos filhos de Deus, nós não éramos filhos de Deus porque estávamos destituídos da graça de Deus antes do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nós éramos apenas criaturas, éramos criaturas de Deus. Mas quando Jesus fez aquele sacrifício tremendo na cruz, né, morreu e no terceiro dia ele ressuscitou, ele transformou aqueles que creem nele, que realmente, né, confiam nele, aqueles que colocam a vida no seu altar, nas suas mãos, crê nos princípios da palavra de Deus, não somente crê, mas que vive esses princípios, toma para si essa palavra, toma para si os seus princípios, são transformados pela fé em filhos de Deus. Em filhos de Deus, não somente criaturas, mas filhos de Deus. Aí aqui diz, né, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque pela fé. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele morreu, né? Mas ele morreu e ressuscitou. Mas ele não está aqui conosco, né? Ele foi assunto aos céus. Ele deixou o seu Espírito Santo, né? Que é Deus em Espírito, sobre nós, né? Para cuidar de nós. Mas nós não podemos ver o Senhor Jesus. Mas sabemos que verdadeiramente o sacrifício dele aconteceu. Sabemos que verdadeiramente tudo aquilo que a gente lê na palavra foi real. Então é pela fé que somos filhos, né? Porque nós poderíamos não acreditar.
Falaram que Jesus fez isso, falaram que Jesus fez aquilo, Verdade. ou que Jesus foi crucificado e morreu e ressuscitou. Nós não vimos nada disso, né, Sam? Não Aconteceu. Aconteceu. Mas nós cremos. Cremos Então, pela fé, mesmo que a gente não viu, mas a gente crê. Então, pela fé, somos transformados em filhos de Deus. Não somos apenas criaturas, né, de Deus, uma criação das mãos de Deus, mas fomos transformados em filhos de Deus pela fé em tudo aquilo que nós não vimos, mas sabemos e sentimos que aconteceu, né? Porque a palavra de Deus se transforma em vida dentro de nós. Em vida. Porque aquilo que lemos e aquilo que cremos se transforma em vida dentro de nós. Porque a Bíblia, ela não é simplesmente uma letra, entendeu? Uma frase que a gente lê, que coisa linda, não. É uma coisa que a gente lê e se transforma em vida dentro de nós. Dentro de nós. Nós podemos sentir, né, a presença de Deus nas palavras, nos ensinamentos, em tudo aquilo que a gente crê. Então, somos transformados em filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Como aqui diz em Gálatas 3:26. Verdade? Verdade, glória a Deus. E também, você deve pensar que o Senhor está ouvindo a sua oração. No momento que você se entrega totalmente a Ele, em espírito e em verdade. Porque aqui no Salmo 120 diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então, nos momentos que estamos angustiados, nos momentos que estamos aflitos, clame a Deus. Amém. Porque aqui no Salmo 120 ele fala: clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então, Ele é poderoso e justo para te ouvir. Amém. Porque é isso que Ele quer de você, que você o busque, que você abra seu coração para Ele e fale: Senhor, eis-me aqui, sara a minha terra. A minha alma está contrita, mas eu creio que no Senhor eu vou ter refrigério para as minhas dores. Amém. Então, faça isso a partir de agora. Creia, clame e o busque, porque Ele é poderoso para transformar a sua vida. Amém. E em confirmação ao versículo que ela leu agora, né, aqui em Salmos 38:22, diz o seguinte: apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Glória a Deus, né? É uma confirmação. É uma confirmação Dessa palavra aqui de Salmo 120. Porque no momento de aflições, no momento de problemas que estamos vivendo, se cremos naquilo que está escrito, então, no Senhor, né, crendo no sacrifício que Ele fez, e Ele disse que Ele estava fazendo ao nosso favor, para o nosso auxílio, entendeu? Então, quando cremos, então, colocamos diante dele aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está passando. E é como foi falado antes, a palavra de Deus, ela se transforma em vida dentro de nós, porque quando colocamos diante dele, né, ele vem, sabia? Em nosso auxílio. Tem sido assim na vida da gente, porque nos momentos mais difíceis nós temos nos aproximado, porque cremos naquilo que lemos, cremos naquilo que a gente não viu, mas temos a certeza, né, que aquilo que está escrito na palavra é verdadeiro, porque é o que se transforma em vida, se realiza na vida da gente. E quando a gente se aproxima dele no momento de aflição, a gente clama, ele responde, sabia? Ele responde para nós e verdadeiramente ele vem e salva a gente naquele momento tão difícil, trazendo força, capacitação, regozijo e solução dos problemas que a gente tem. Então, se transforma em vida. A palavra de Deus, ela não é uma simples letra. É vida dentro de nós, né? Apressa-te em meu auxílio, Senhor, Tu és a minha salvação, né? Então, nós temos em Cristo Jesus, pelo sacrifício que Ele fez, nós temos essa oportunidade de pedir ao Senhor para se apressar em nosso auxílio, e a gente verdadeiramente pede,
e E recebe. recebe. E se você Ele vê, recebe. você começa Porque a tem sido ver assim, a gente as tem coisas se passado. transformando Sim, ao seu redor. É A verdade. angústia, né, Cida? Vai Sim, embora. A gente sente um alívio, um Sente um refrigério. refrigério. Entendeu? As coisas começam a Então- dar certo. Então, Até o que era para dar errado, Deus transforma e faz dar certo. por isso que nós estamos passando isso para vocês. Porque não são simples palavras, gente. É vida. É vida. É vida, porque nós temos vivido isso. Entendeu? Temos Glória a passado, Deus. Aleluia. todos nós passamos por coisas na vida e nós também passamos e temos vivido, temos provado em Deus, né? Temos provado em Deus, entendeu? Temos provado em Deus cada palavra que a gente abre a Bíblia para ler, a gente tem provado que é real, não é uma balela, entendeu? Não é tipo, esse povo está falando besteira, não. Nós estamos falando aquilo que é a realidade. Coisa que se cumpre verdadeiramente, porque tem se cumprido na nossa Tem vida. se cumprido. Né? Por isso que a gente está falando. É a manifestação do poder de do Deus, poder de Deus em nós. da presença dele na vida da gente. Porque ele, você sabe, né, meu amado? Ele é o Todo-Poderoso, Sim. ele é o Criador. Imagine um Deus que transforma vidas, que sara, que Maravilhoso. cura. Um Deus que faz você respirar. Um Deus que te deu fôlego de vida. Imagine todo o Verdade. poder, o todo-poderoso que ele é. O poder Verdade. que ele tem. O poder que ele tem em um segundo transformar aquilo que você achava, né, que era impossível de acontecer, e agora você vê tudo acontecendo diante dos seus olhos. Porque ele é Deus. É verdade. Ele é o Altíssimo. Quantas vezes, né, nós ouvimos vários testemunhos de pessoas que foram curadas de doenças incuráveis, como a Covid, por exemplo. Verdade. Covid-19. Né? O Senhor, Glória a Deus. pela misericórdia, trazer a cura instantânea dessa enfermidade, independente de vacina. Vocês creem que Deus é poderoso para fazer isso? Eu É poderoso. digo para você que Deus é poderoso porque aconteceu na minha família. Né? Verdade. Meu filho passou por esse vale, porque a Covid-19 é o vale da sombra da morte, né? Quantos partiram? Quantos Né? partiram? Quantos se foram? Né? E quantos também, pela misericórdia, ficaram? Aí, o que vocês podem entender? É o vale da sombra da morte, essa doença. Né? E meu filho passou por isso e hoje, pela graça e misericórdia, meu filho está aí. Está bem, está vivendo. Né? E foi o Senhor que curou. Não foi outro. Né? Foi o nosso Deus que curou, porque estava orando, buscando, pedindo. E eu vi Deus agindo, gente. Eu vi o Senhor agindo. Então, a palavra de Deus é uma tremenda realidade. Porque muitos que ouvem a gente, ouvem outros pastores, outros líderes, acham que é balela, que é bobeira aquilo que a gente fala, porque a Bíblia é simples palavra, mas não, é vida. É vida. A palavra de Deus é vida. É vida e transformação. Viva e eficaz na vida daquele que crê. Mas por isso que a palavra, por isso que o Senhor ele fala aqui, né? Pela fé em Cristo Jesus, né? Todos sois filhos de Deus. Pela fé. Fomos transformados em filhos de Deus. Porque mesmo que nós não vivemos naquela época e nem vimos nada do que aconteceu, né? Mas nós cremos e temos a certeza absoluta que por tudo que Jesus fez na cruz, porque aceitamos esse sacrifício e cremos, fomos transformados em filhos de Deus. Não somos simplesmente simples criaturas, mas filhos. E quando você crê, você toma a atitude de se batizar, de ler a palavra, de ter um compromisso de segui-lo. Porque quando Jesus estava aqui, antes dele ser assunto aos céus, por onde ele ia, as pessoas o seguiam. Porque por onde ele ia, ele levava a paz, a alegria, a cura e a transformação de vida. Não é, Cida? Sim.
E é o que nós estamos falando. A gente não viu nada disso acontecer. Mas nós, por tudo que lemos E cremos, né, e cremos, né? pela fé. Pela fé. Fomos transformados em filhos. Oh, glória. Aleluia, né? Pela fé. Fomos transformados. Gálatas 3:26, tá? Então, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Está escrito em Jó, capítulo 9, e versículo 3. O que ele quer dizer com essa palavra? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele é a luz, por onde ele passa, as trevas saem. Se a sua vida está em trevas, se você está sendo afligido por doença, né? Por coisas que você... por essas coisas que te fazem chorar, te fazem perder noites de sono, ele está dizendo aqui que ele é a luz do mundo. Então, basta você tomar a atitude de seguir essa luz. Porque aonde a luz chega, as trevas têm que sair. As trevas saem. Aí quando as trevas saem, tudo se transforma e ele fala: eis que faço nova todas as coisas. É verdade, é verdade. Que coisa linda, né, Cida? Amém. Tremendo. Eis que faço nova todas as coisas. A pessoa está nas trevas, de repente tudo se transforma, porque ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Então, experimente deixar Deus fazer novas todas as coisas na sua vida. Amém. Que maravilha. Amém. E outra coisa, olha só que o Senhor que me deu, só lindo esse versículo. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, eternamente fortes. Olha que bênção. Salmo 125:1. Né? Os que confiam, os que acreditam, os que não se desfazem da palavra de Deus, mas creem que aquilo que está escrito é verdade, entendeu? Os que confiam serão como montes de Sião, eternamente fortes. Serão como o monte, né, de Sião, eternamente forte. Quer dizer, você pensar, você lembrar o que significa uma montanha, né? É algo assim que ninguém pode, né, tirar do lugar, pega aqui e bota para ele. Não. Quer dizer, Deus ele quis dar um exemplo tipo assim, forte, firme, enfim, né, conquistador em tudo. Então, crer somente. Tem um versículo que diz que nós temos que crer. Tá? Tudo é pela fé. E crer somente, assim está escrito. Amém. Contemplarás a glória de Deus. E aqui fala, fortes eternamente. Significa que a vida não acaba aqui. Não acaba. Eternamente significa que você pode passar até pela morte. Mas na eternidade você vai continuar firme e forte com o Senhor. Então, nós vamos ficar com essa palavra que tenho certeza que falou ao seu coração. Amém. E creia, tudo pode se fazer novo em sua vida. Basta que você abra seu coração para Deus e deixe Ele agir. Amém. Deixe Ele te ajudar e te abençoar. Sim. Não é isso, Cida? Sim, com certeza. Então, Amém. estaremos aqui em breve com novos conteúdos de fé para falar ao seu coração. Um abraço. Amém.